Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando mais uma vez por aqui para a gravação de um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência a alguns vídeos que nós temos gravado acerca da manifestação dos dons, porque nós somos continuistas e acreditamos que os dons espirituais são para os dias de hoje. Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, falar na língua dos anjos, também os dons espirituais descritos ali em 1 Coríntios capítulo 12. E para fundamentarmos o nosso argumento, nós não somente temos escrito obras, como eu tenho algumas obras tratando deste assunto, mas também procuramos nos alicerçar na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Atos capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 12, e ainda o capítulo de número 10 e o capítulo de número 19. Então, 2, 8, 10 e o 19. E ainda temos Romanos capítulo 12, tratando deste mesmo assunto. E fora a Bíblia Sagrada e tudo mais, nós nos acercamos de obras acadêmicas, como por exemplo, o Gordon Fee, que acabou de lançar uma obra pela Edições Vida Nova, 1 Coríntios, onde ele sai em defesa dos dons espirituais e da continuidade dos dons, e não somente isso, defendendo que as línguas estranhas faladas nas igrejas pentecostais são nada mais, nada menos do que a língua dos anjos. E ele faz um paralelo entre 1 Coríntios capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 14, 2. Como se isso não bastasse, visto que ele é um pentecostal, não obstante ser um acadêmico, doutor, PhD, respeitadíssimo no mundo acadêmico, principalmente no mundo da teologia reformada calvinista. Não, como se isso não bastasse, nós também apresentamos aqui o vídeo do John Piper, onde John Piper, neste vídeo, ele diz que tem um desejo enorme de falar em línguas estranhas e acredita também na atualidade dos dons. E como se isso também não bastasse, pasmem, apresentamos o doutor Martyn Lloyd-Jones, que é um exegeta, um comentarista, diga-se de passagem, um livro, às vezes ele escreve 10, 15 livros para comentar um livro. Ele é respeitadíssimo e venerado no meio acadêmico da teologia reformada calvinista. Agora pasmem, porque num dos livros que ele lançou pela editora Carisma, falando a respeito dos dons espirituais, ele sai em defesa da atualidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo, e levanta uma crítica séria aos continuistas que dizem que esses dons eles estão apenas restritos para o primeiro século. Ele falou, esse pessoal que diz que tudo aqui foi para o primeiro século, vai chegar um momento, para o primeiro século, vai chegar um momento em que eles não vão encontrar nada no Novo Testamento que se aplique à vida deles. Portanto, a pergunta que eu faço, será que esses homens também são emocionalistas? Será que esses homens estão tendo uma experiência extra-bíblica? Será que esses homens também estão tendo uma experiência diabólica, como alguns cessacionistas nos acusam e criticam o meio pentecostal? Agora é interessante, por que eles não criticam Martyn Lloyd-Jones? Por que eles não criticam John Piper? Por que eles não criticam também o Gordon Fee? Será que tudo isso que eles nos acusam, falam dos pentecostais? Esses homens também estão passando por essas experiências de êxtase, de exagero? Ora, que falácia, né? Então, é importante que você saiba que, primeiro, nós temos como base as Escrituras. Nós não estamos julgando as Escrituras com as experiências, mas a nossa experiência está fundamentada nas Escrituras. E diga-se de passagem, não somente nós pentecostais, mas também esses homens que estudaram, pesquisaram, são exegetas, são doutores, PhDs. É claro que John Piper e também Martyn Lloyd-Jones, nós temos diferenças de visões teológicas, mas o que diz respeito ao pentecostalismo, ao batismo com o Espírito Santo e à continuidade dos dons espirituais, eles têm a mesma visão que nós.
Então nós pentecostais somos acusados de ter uma experiência fora da Bíblia, de fazer uma exegese, ou seja, partir da experiência para a Bíblia e não da Bíblia para a experiência, ou seja, impor na Bíblia as nossas experiências pentecostais. Mas não é isso que fazemos. A experiência que nós temos é aquelas que estão registradas na Bíblia. Assim como esses grandes homens também, conhecedores da palavra, doutores, PhDs, também viram nas Escrituras a continuidade dos dons, o batismo com o Espírito Santo. E olha que tanto John Piper quanto Gordon Fee dizem que a língua dos anjos é o batismo com o Espírito Santo, são as línguas faladas no meio pentecostal. Portanto, meu querido, aceite a verdade. Aceite essa verdade, como diz o pessoal, né? Aceita que dói menos. Porque está na palavra de Deus, não tem como, só se arrancarmos aquelas páginas. E tem esses autores, rasgue os livros deles, os comentários deles, então... E meus queridos, eu quero deixar isso para vocês com todo respeito a esse pessoal, apesar deles não nos respeitarem, vim com aquele sapatinho de algodão, anestesia, elogiando, dizemos que nós somos sinceros e tal, mas depois tentam desmontar toda a nossa argumentação que está fundamentada nas Escrituras. Olha, vamos voltar às Escrituras, volte à palavra de Deus. Agora, pelo fato de haver alguns exageros no meio pentecostal, vamos nivelar por baixo e dizer que todos os pentecostais também são exagerados? Não, porque tem um mau médico, toda a classe médica não está errada. Então, porque tem um pastor aí adúltero, ladrão, então todos os pastores são adúlteros e ladrões? Devemos ponderar, sermos mais moderados, devemos ser mais temperantes e analisar o fato do ponto de vista da Bíblia. O que a Bíblia diz? Essa é a pergunta. Não é ficar se recorrendo aí a alguns calvinistas maldosos, como MacArthur Jr., que escreve contra os pentecostais e alguns outros. Não. Procure pessoas sensatas, que estudaram muito mais do que John MacArthur, que são PhDs, que são doutores, como é o caso do Dr. Martin Lloyd Jones, como é o caso de Gordon Fee. Mas, acima de tudo, vá para a palavra de Deus, examine com cuidado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, versículo 2, 1 Coríntios 13, 1, aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos. É isso que nós devemos voltar para as Escrituras. Que Deus abençoe e continue. Você que fala em mistério com Deus, que fala em línguas, hasteie a bandeira, levante alto. Deixa Deus te usar. Em nome do Senhor Jesus, fique na palavra para a glória de Deus. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, estou saindo agora para uma pregação da palavra e logo mais voltaremos e estaremos gravando novos vídeos. Esse daqui foi um vídeo bem rapidinho, saindo aqui, mas em nome de Jesus vamos continuar falando sobre este assunto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.